Vamos lá, pessoal, veja só. Então, a gente vai começar a estudar os ácidos, certo? Então, basicamente, ó, o que são ácidos? São todas as substâncias que, quando colocadas em água, sofrem ionização, tá? E liberam o cátion H+. Ó, ele sofre ionização e libera o cátion H+. Esse cátion H+, tanto ele pode aparecer assim, uma questão, como ele pode aparecer na forma de hidrônio, H3O+, certo? Isso quer indicar que tem hidrogênios livres nessa solução e que essa solução sofreu ionização, tá certo? Então, aqui só está a reação indicando, ó, por exemplo, ácido clorídrico colocado em água, tá? Aí formou aqui, ó, o H3O+, tá vendo? E o cloro ficou solto. O que é que acontece? O hidrogênio desse ácido, ele passou para a molécula de água, tá? Ou eu posso pegar essa reação e exemplificar dessa forma aqui, simplificada. Tá certo? Eu posso dizer que somente que o hidrogênio se desprendeu. Então, aí formou o cátion H+. Tá vendo? E é isso. Não é fácil. Vejam esse exemplo aqui, ó. O ácido sulfúrico, o H2SO4. O que é que acontece? Se ela tem dois hidrogênios aqui, ó, porque esse SO4 ele é -2, tá? Então, se esse SO4 é -2, quer dizer que ele vai se ligar com dois hidrogênios ionizáveis. E aí, esse hidrogênio ionizável, ele vai se desprender. Então, se são dois, quer dizer que ele vai se ligar com duas moléculas de água aqui, ó, tá? E vai formar duas moléculas de hidrônio. Tá vendo? 2H3O+. Tá vendo ali? E aqui o SO4 se soltou. Então, se você não prestar atenção, você não vai aprender, eu não vou voltar. Vamos lá. A mesma coisa acontece aqui, tá? Esses dois hidrogênios, eles vão se ligar com duas moléculas de água, né? E ela vai se soltar. Esse hidrogênio ele vai se soltar. Tá vendo? São dois hidrogênios que se soltaram, que são justamente os dois hidrogênios que são referentes a essa ligação aqui, tá? Porque esse SO4, ó, esse SO4, ele recebe dois elétrons. Então, um hidrogênio se liga aqui e o outro hidrogênio vem se ligar aqui também, formando H2SO4. Tá vendo como química é lindo? Só não é lindo para quem não gosta de estudar e não presta atenção. Dúvidas? Não. Aí, gente, outras características, porque aqui não tem, deixa eu ver se tem. Característica, nomenclatura, aqui, ó. Outras características dos ácidos, né? Como eu falei a vocês, eles vão apresentar um sabor azedo, né? Todo ácido ele vai apresentar sabor azedo. Eu vou colocar até, inclusive, outras classificações, outras características aqui. Aqui. Vejam. Então, ó, apresenta um sabor azedo, tá? Todo ácido, tipo um limão, uma laranja, ele tem aquele sabor ácido, né? Azedo. Então, tudo que é azedo, ele tem uma certa acidez. Desidratam a matéria orgânica, tá certo? Eles conseguem absorver essa água e desidratar a matéria orgânica. Deixam incolor a solução alcoólica de fenolftaleína. A gente vai ver isso depois, o que é isso, certo? Neutralizam bases formando sal e água. Gente, todo sal ele é formado da junção de um ácido e uma base. Quando eu misturo um ácido com uma base, eu formo um sal, certo?
Outras características aqui dos ácidos, ó. Estimulam a salivação, certo? Como eu tinha falado, eita, deixa eu botar aqui. Estimulam a salivação, como eu havia falado a vocês já, certo? Outra característica dos ácidos, liberam H+ em água, tá? Outra característica dos ácidos, vou colocar aqui. Possui um hidrogênio na extremidade esquerda do composto. Certo? Todo ácido, pessoal, ele sempre vai ser H2SO4, HF, H2S, HCl, HBr, HCN. Vejam que o hidrogênio ele sempre vem primeiro, tá certo? E aí, esse hidrogênio, ele sempre vai ser ligado com um ametal. Para formar um ácido, eu preciso ter o hidrogênio ligado com um ametal. Certo? Alguma dúvida? Não. Então, ó, Não. alguns ácidos que a gente vai ter. Eu vou colocar aqui embaixo. Ó. Então, a gente vai ter o HF, que é o ácido clorídrico. A gente vai ter o H2S, que é o ácido sulfídrico. Vamos ter o HCl, que é o ácido clorídrico. Vamos ter o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Temos também o HCN, que é o ácido cianídrico. HBr, ácido bromídrico. Deixa eu ver outro. Os que eu me lembro agora são esses, mas existe uma infinidade. H3PO4 é o ácido fosfórico, certo? Existe uma infinidade desses ácidos e a gente, inclusive, vai aprender a colocar o nome deles, certo? A fazer o nome deles. Então, percebam que todo ácido ele vai ter esse hidrogênio no início do composto. Se começar com o hidrogênio, é um ácido, certo? Vou passar. Certo. Deixa eu pegar aqui. Então, alguns ácidos que são bastante importantes, assim, bastante utilizados. Bastante utilizados no nosso cotidiano. Então, a gente vai ter, por exemplo, aí, o ácido sulfúrico, né, bem conhecido aí por vocês. É um tipo de ácido, pessoal, que ele é muito utilizado, por exemplo, na produção de baterias, certo? Ele é um ácido incolor, oleoso, de densidade 1,85 gramas por centímetro cúbico. Tá? Ele é um ácido forte, ele reage muito com metais, ele reage demais com metais, e aí ele pode corroer alguns tipos de metais. Tá? E aí, nessa reação, ele origina sulfatos,
além de ser muito higroscópico. Uma coisa higroscópica é quando ele libera moléculas que elas conseguem formar reações a olho nu, tá certo? E esse ácido ele pode obter das seguintes reações, pode ser obtido. Então, vejam. Então, eu vou ter aqui a união do enxofre com o oxigênio, formando o dióxido de oxigênio, certo? Esse dióxido de oxigênio, né, em reação com outra molécula de oxigênio, vai formar o SO3, tá certo? Que é o sulfato. Esse sulfato na atmosfera, quando se liga com moléculas de água, aí forma o que a gente chama de ácido sulfúrico. Agora, professor, ele só se forma na atmosfera? Não. Na atmosfera, ele pode ser formado a partir daquele processo de chuvas ácidas, né? Quando tem muitos poluentes na atmosfera, que aí esses compostos eles podem se ligar com moléculas de água para formar alguns tipos de ácido, certo? Mas aí, o que eu quero mostrar a vocês aqui, que quando eu vou formar um ácido, eu vou ter que misturar um óxido, ó, que isso aqui é um componente, que é um óxido, ó, um óxido mais água. Aqui água. Um óxido mais água para formar um ácido, tá? Então, os ácidos são formados a partir da junção de uma molécula de água com uma molécula de algum tipo de óxido. Aí pode ser um óxido de enxofre, pode ser um óxido de nitrogênio, pode ser um óxido de fósforo, e aí, dependendo do tipo de elemento que esse óxido forma, aí vai formar o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, o ácido carbonoso, o ácido nítrico, nitroso, enfim. Dúvidas? Não, né? Não. Vamos para o Não. ácido, ó. O ácido clorídrico, que é o famoso ácido muriático, muito utilizado aí pelas mamães de vocês para desentupir pia, para desentupir banheiro. Ele é um ácido extremamente forte, certo? E ele também é um tipo de ácido que está presente no nosso estômago, é o ácido que está presente no nosso suco gástrico, tá certo? Então, essa solução de ácido clorídrico, né, solução de hidreto de cloro em água, apresenta forte odor, além de ser sufocante. Então, toda vez que a gente vai utilizar o ácido clorídrico, a gente tem que utilizar máscara, porque ele é muito volátil e ele é tão forte que que a gente, quando inala esse ácido, pode causar edema de glote, né? Que é quando a glote incha, certo? Ela meio que entope, obstrui as vias aéreas, tá certo? É utilizado na limpeza de peças metálicas e de superfícies de mármore e também é encontrado também no suco gástrico humano, como eu falei a vocês, tá certo? Degrada basicamente de forma muito forte a matéria orgânica, por isso que ele é utilizado para desentupir pias e banheiros, porque ele degrada muito a matéria orgânica, tá? É o HCl, é o ácido clorídrico. O ácido nítrico, né, o HNO3, é um líquido incolor, fumegante ao ar, né, ele é bastante volátil, ataca violamente os tecidos animais e vegetais, produzindo manchas amareladas na pele. É muito usado na química orgânica para a produção de nitrocompostos, certo? Aí, pessoal, esse ácido nítrico, ele é um dos ácidos que ele é formado também nas chuvas ácidas, certo? Então, alguns compostos como o trióxido de nitrogênio, ele pode ser liberado na atmosfera e quando ele reage com água, ele forma o ácido nítrico e forma um tipo de chuva ácida que aumenta demais a salinidade da água, né? Pode causar manchas aí em algumas plantas, inclusive na pele, tá? Então ele é um ácido também um tanto forte, vamos dizer assim. O H3PO4, ele é um ácido fosfórico, tá? Ele é um líquido viscoso obtido a partir da
oxidação do fósforo vermelho com ácido nítrico concentrado. Tá? Ele é um tipo de ácido que ele é moderado, muito utilizado na indústria de vidros, preparo de águas minerais e refrigerantes. Aquele tipo de água com gás, refrigerante, principalmente Coca-Cola, tá? Eles têm uma concentração muito grande de ácido fosfórico. Guarda esse celularzinho. Obrigado. Certo? E aí, o ácido fosfórico ele é derivado do quê? Do fósforo, tá? O fosfato, né, desses ácidos, eles podem ser utilizados como adubo, tá certo? Então, esse ácido, tanto ele pode ser utilizado para a produção na indústria aí de bebidas de refrigerante, como ele também pode ser utilizado na produção de adubo e fertilizante para alguns tipos de plantas. Certo? Dúvidas? E aí vamos ter... Ó, temos o ácido fluorídrico, que é um tipo de ácido que ele consegue corroer vidro, cerâmica, azulejo. Veja como ele é forte. Né? Ele ainda não é o mais forte, mas ele consegue corroer vidro. Tá? Agora, pela composição dele mesmo. Por exemplo, ele corrói vidro, mas não corrói plástico. O ácido sulfídrico, ele é um tipo de ácido que ele é liberado, por exemplo, quando o ovo apodrece, ele libera aquele odor forte. E aquele odor forte é do ácido sulfídrico que é formulado. Tem o ácido cianídrico, que a gente vai encontrar muito nas produções de mandioca. Certo? Na folha da mandioca, ela geralmente é ácida e o ácido é o ácido cianídrico. O ácido acético, que é um ácido orgânico, é o ácido proveniente da fermentação do álcool, quando ele transforma o álcool em vinagre. Então, o ácido acético, ele é o vinagre. Tá? Temos também o ácido carbônico, que é o ácido comum da chuva. A chuva, toda chuva ela é ácida, vocês sabem disso. Certo? A chuva normal, né, ela vai chover ácido carbônico, é normal, é bom para a natureza. Não é bom quando chove ácido sulfúrico, ácido nitroso, ácido sulfuroso, ácido nítrico, porque aí é produto de poluição. Mas o ácido carbônico, ele é normal, ele é natural, certo? Também utilizado em alguns tipos aí de produção de água gaseificada e tudo mais. Temos também o ácido nítrico, que é muito utilizado. Eu já falei do ácido nítrico, no ácido nítrico, não foi? Mas falando de novo, outra característica dele, o ácido nítrico ele é muito utilizado em dinamites, né? Na produção de alguns tipos de dinamites. Tá? E uma curiosidade sobre os ácidos é que quando você estiver em algum procedimento laboratorial, nunca coloque ácido, na verdade, nunca coloque água no ácido. Você deve colocar ácido na água, mas água no ácido não, porque isso pode gerar vários acidentes. E acidentes perigosos. Eu estou dizendo isso porque se um dia eu levar vocês para a gente fazer algum experimento com ácidos, vocês não ousem fazer isso. Tá? Porque de outra vez o menino fez e ele lascou. Eu disse, não faça. Ele se queimou todinho. Porque ele... Não é que ele explode. Ele sapisca. Entendeu? Vixe, Maria. A mãe dele... Ele é como se fosse uma explosão, mas não é uma explosão com fogo. É um sapisco, assim. Foi ácido na cara dele. Eita, como eu achei bom. Eu achei ótimo. Eu pensei é cobra ruim. Coloca água. É ruim mesmo. Não coloca água no ácido. Não coloca. Se coloca ácido na água, mas água no ácido não. Ele vai nela, ela nunca vai nele. Entendeu? Aí pega feio pra colocar água no ácido. Aí pronto, o ácido, pum, na cara dele. Achei ótimo. Queimou a cara dele todinha. Entenderam, gente? Dúvidas? Não. Estão gostando desse conteúdo? De boa. Bem legalzinho. Só de boa na paz, tranquilidade. É bonzinho, né? Daqui a pouco piora. Então vamos lá. Classificação dos ácidos. Veja quanta coisa é, viu? A gente viu, por exemplo, o que são características, os principais ácidos,
né? São bastante coisa, viu? Vocês têm que estudar bastante isso aqui. Classificação dos ácidos. A gente vai ter os ácidos orgânicos e os ácidos inorgânicos. E o que vai classificar eles é justamente a presença disso aqui, é da carboxila. Ó, carboxila. A carboxila é o quê, professor? É quando a gente tem um ácido que ele vai apresentar um carbono ligado a um oxigênio, certo? E esse mesmo carbono ligado a uma hidroxila, tá? Então, isso, C dupla O ligado a um OH, isso é igual a isso aqui, COOH, certo? Isso é o que a gente chama de carboxila, tá? Então, todo ácido que contém uma carboxila na sua composição é chamado de ácido orgânico, tá certo? Então, o principal ácido orgânico que a gente tem é o ácido acético, tá certo? Que é justamente esse ácido aqui, ó, H3CCOOH, que é o vinagre, tá? Quando o ácido ele não tem a carboxila, veja esses outros, ó. Ele é um ácido inorgânico, certo? Vamos para o próximo, a próxima classificação aqui é quanto à presença ou ausência de oxigênio. Então, por exemplo, todo ácido, preste atenção, que ele não possui oxigênio na sua composição, HCl, H2S, HBr, eles são hidrácidos. Ó. Hidrácidos. Eles não possuem oxigênio na sua composição, certo? Quando o ácido possui oxigênio na composição, H2SO4, H3PO4, HClO, quando ele possui, eu chamo ele de oxi, certo? Hidrácidos, quando eles não têm oxigênio. Oxiácidos, quando eles possuem oxigênio. Agora, muita atenção. Presta atenção todo mundo aqui. Existem outros compostos que têm um nome parecido. Por exemplo, hidróxido. Quando a gente for estudar bases, a gente vai ver que existem os hidróxidos. E hidróxido é diferente de hidrácido. Cuidado para não confundir. Hidróxido é base. Hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio na composição. Certo? E cuidado também para não confundir oxiácidos com óxidos ácidos. Olha aí, ó, a casca de banana. Cuidado para não confundir oxiácido com óxidos ácidos. O óxido ácido, ele é uma coisa, é um óxido de natureza ácida. E o oxiácido, ele é um ácido que possui oxigênio na sua composição. Tá vendo como as coisas são parecidas? Então não confundam, certo? Dúvidas? Dúvidas? Não. Pronto. Não. Outra classificação aqui dos ácidos, ó. Vejam, eu posso classificar os ácidos como binário, quaternário, ternário e quaternário. E isso quem vai dizer é o número de elementos químicos que formam esse composto. Deixa eu ver que hora é. 10h45, tá acabando já. Vou terminar aqui, depois a gente continua. Certo? Então, por exemplo... O senhor vai dar a nota hoje? À tarde, querido. O ácido binário, ele possui 2 elementos, ó. Por exemplo, HCl, hidrogênio e cloro. Ácido bromídrico aqui, hidrogênio e bromo. Ácido fluorídrico, hidrogênio e flúor. Tá vendo?
Vão decorando esses nomes, viu? Porque a gente vai, a gente vai ter um monte de ácido, aí vocês têm que saber o nome deles. O ácido ternário é aquele que possui três tipos de elementos. Então, aqui, ó, ácido sulfúrico. Eu vou ter aqui o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Ácido fosfórico, hidrogênio, fósforo e oxigênio. Ácido cianídrico, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Tá vendo? São todos ternários. E o ácido quaternário é quando o ácido ele tem 4 elementos químicos diferentes. Eu não lembro, na verdade eu não sei o nome desse ácido, porque a primeira vez que eu vi ele foi ontem. Mas eu vou tentar descobrir a nomenclatura dele. Eu não vou nem procurar na internet, eu vou tentar fazer, certo? Mas assim, o ácido quaternário, esse ácido aqui, H4FeCN, ele tem hidrogênio, ferro, ele é um ácido que tem um metal, ó, carbono e nitrogênio, certo? Ele é um ácido quaternário. Alguma dúvida, gente? Não. Não. Então, é isso. Até a semana que vem com a continuação. Cadê o bigode, professor? Menino, eu Né? Aqui. Tá grande, inclusive. Tchau. Tchau. Tchau.